Olá, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 7 de novembro. Estamos ao vivo. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roy. E estamos aqui de segunda a sexta, às 11h30, para comentar as principais notícias da política nacional. Lembrando que agora a gente está ao vivo somente no YouTube. Antes, essa live era também transmitida no Facebook e no Twitter, mas agora é só YouTube. Então, vem para o YouTube. E aqui no YouTube você pode participar do nosso chat, o chat mais lindo e inteligente da internet aqui. Então, você pode fazer perguntas, comentar, e o vídeo fica disponível no nosso canal da Fórum, youtube.com/Fórum Revista. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos do canal da Fórum. Lembrando que, além do Fórum 11h30, temos também o Fórum 21. Exato, e ontem a gente teve aqui o senador Requião, o vídeo já está disponível, né, desde ontem, aliás, no nosso canal da Fórum. Hoje nós estamos tendo problema no nosso site. Sim. Estamos fazendo uma migração, esperamos aqui que todos os pontos energéticos espalhados por esse planeta nos ajudem nesta migração. Mas se você não estiver conseguindo acessar o site, saiba que sim, nós estamos tendo problema. Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para resolver, né? É a situação. E hoje a gente vai falar sobre a retomada do julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, que será retomado hoje no Supremo. E depois, no Fórum 21, você vai ter um debate com Pedro Serrano, né? Com juristas. Com juristas, né? Entre eles o Pedro Serrano, estamos convidando alguns outros aqui para discutir o julgamento do Supremo, hoje, às 21 horas. Isso, esperamos que às 21 horas tenha sido concluído esse julgamento que começou em 17 de outubro. Temos já um superchat. Rovai, receba essa singela ajuda de um assalariado que acredita no seu trabalho. Sei que é merreca, mas sinta-se prestigiado. Merreca nada. Merreca nada. É assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai formando essa comunidade que nos garante que a gente possa fazer jornalismo independente e gratuito na internet, né? E aí o Inquietas Leituras também está fazendo um superchat, muito legal. Procurem o escritor Ricardo Lisias, livro censurado pelo SESI. Um diretor do SESI quase agrediu uma aluna na frente do escritor. Eu queria o contato dele. Se você tiver Inquietas Leituras, nos passe aqui ou passe para renato.rovai@gmail.com. É isso aí. Vamos falar também da repercussão do fracasso do mega leilão do pré-sal que ocorreu ontem, a repercussão desse fracasso, né? Vamos falar também sobre o choro da Joyce Halsemann, que tem contado aí com solidariedade, inclusive de partidos de esquerda, de figuras como Manuela Dávila, que escreveu uma carta para ela em solidariedade. Vamos falar disso. Vamos também falar sobre a Secretaria Nacional de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, que foi transferida para o Ministério do Turismo. Cultura realmente, né, tá lá em... Tenho novidades. Opa! Tenho novidades acerca aí da história da mudança da secretaria, quem seria o secretário, filho de quem ele é, isso vocês já sabem, provavelmente, do R.R. Soares, sobrinho de quem, o que está por trás disso, enfim. Vamos falar disso. Vamos falar também sobre o velho da van, Luciano Hang, que soltou uma nota dizendo que não vai mais anunciar na Rede Globo. E aí vamos também comentar. E que mais temos para hoje? É mais ou menos isso. O principal, estou esquecendo, o principal, que é o título o título é o Supremo, que ia ser, mas é a invasão da Polícia Federal às 6 horas da manhã na cela do ex-presidente Lula. Informação trazida pelo blog da Cidadania do Edu Guimarães, que
teve uma entrevista, né, com o ex-presidente ontem, que vai ser veiculada hoje, logo após 11h30, vocês podem ir para lá assistir. E tem a história da carta da Manuela. Isso, a gente já falei. Você já aqui, falou? que a gente vai falar disso. Carta linda. Vamos começar sobre essa invasão à cela do ex-presidente Lula às 6h da manhã ontem. Ele classificou como uma palhaçada. Entraram na cela que instou às 6 da manhã como se estivessem fazendo uma coerção. Foi o que o Lula disse ao Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. E o objetivo era entregar uma intimação para Lula depor 4 horas depois em uma ação que tentava prender a presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que ontem, isso foi na terça-feira, dia 5, no mesmo dia em que o delegado pediu a prisão da ex-presidente Dilma numa ação que investigava supostos repasses de 40 milhões a políticos do MDB, veja bem, MDB. E nesse mesmo dia, então, o ex-presidente Lula teve a sua cela invadida. Rová, isso não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência. É evidente que eles estão construíram nessa semana toda uma operação, toda uma reação da Lava Jato para mostrar ao Supremo, mostrar ao mundo jurídico que eles ainda são muito fortes, que eles ainda podem criar problemas para muita gente. Vejam, eles pediram a prisão da Dilma, eles pediram a prisão do Renan Calheiros, eles pediram a prisão do Jader Barbalho, eles pediram a prisão do ex-senador lá do Ceará, que agora me foge o nome, que era do PMDB. Eles foram para cima do Lula na cadeia. O Serrano me dizia, isso é de uma crueldade, Rovai. Quer dizer, você não faz um negócio desse, o cara está preso. Você vai às 6 da manhã na casa de alguém, né, porque é o horário que é permitido, que a legislação permite, não tem um motivo para isso. Você chega na primeira hora do dia para impedir que o cara fuja. Você monta a campana meia-noite e fica vendo se ele não vai fugir, para entregar a intimação naquele momento. Mas isso é para garantir que aquela intimação chegue, e se for uma prisão que você vai fazer temporária, ou seja, o que for, que você consiga pegar aquele potencial réu. No caso do Lula, ele estava dormindo numa cela, com grades, com tranca, onde ele está sendo, de alguma maneira, torturado há quase 600 dias, numa prisão injusta. Quer dizer, o que estão fazendo com esse presidente Lula, e a gente viu ontem, eu conheço um pouco Lula, vi a cena dele falando com o Eduardo, o rosto dele, ele tá muito puto, como se dizia na época do governo, o pessoal fala, o Lula tá puto, ele tá puto, tá muito puto, ele não estão conseguindo destruí-lo, mas deixaram ele muito emputecido com essa história, né? O problema é que, assim, essa puteza toda ele gasta onde? Não tem onde gastar numa sala daquela, não consegue articular a reação, né? Porque inviabilizaram ele, cancelaram o Lula, né? Cancelaram o Lula. E cancelaram e estão mostrando que tem força. Uma das pessoas que está sendo investigada é o ministro do Tribunal de Contas da União. Foram na casa dele, reviraram. Ou seja, eles estão dizendo assim, olha, até vocês, ministro do Supremo, se liga. Então, assim, nós, o Estado policial, os delegados da Receita Federal, esse grupo lavajateiro do MP, dos filhos de Januário, para não falar outra coisa, né? Esses bandidos de toga, né, que estão no Ministério Público, não é usar toga, né, mas que estão no Judiciário brasileiro, que são juízes, desembargadores, etc., estão dando o recado. Nós vamos para cima de vocês. E aí a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E aí o Toffoli, que eu posso dizer com tranquilidade aqui para vocês,
Daqui a pouco vai chegar outro processo, agora dessa vez do Toffoli. Já chegou da Gabriela Hard, já chegou do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Não vão nos calar. Valeu? Nós vamos estar aqui falando. Para o companheiro, presidente Lula, agora é a Gabriela Hard que está processando este blogueiro. Estamos aqui com uma fila, como diz o nosso advogado, temos um álbum de figurinhas. Estamos aqui preenchendo o álbum. É uma brincadeira que, assim, ser jornalista já me virou uma profissão de risco no Brasil. Comentar as coisas, dar opinião, exercer a liberdade de imprensa é só para alguns. Estamos aqui sendo ameaçados constantemente, estamos longe de estar vivendo a situação do ex-presidente Lula, está no cárcere, que está sendo massacrado por esses caras, mas que vai sair dali, e vai sair maior, porque a sua biografia tem ficado cada dia maior, e vai retomar o seu protagonismo na história do Brasil da forma que nunca deveria ter deixado de sê-lo, e até porque, se fosse candidato em 2018, seria presidente. Mas, resumindo, todo esse cerco que estão fazendo, Dri, algumas pessoas, algumas resistem. Eu não acredito que o Toffoli vai resistir. E, assim, se um dia, como as energias deste planeta, os passarinhos da floresta, os bichinhos do mar, os peixinhos do mar, me deixarem saber por que o Toffoli age dessa forma, assim, tão receosa, eu vou publicar, independente de qualquer coisa. Pois é, o Daniel Tancredo questiona como é que o Moro e a Lava Jato vão entrar para a história. Eliette diz que entregar intimação às 6 horas da manhã é para humilhar e agredir. E a Rosa e Moreno estão dizendo que hoje todos na frente do STF com o trompetista. Vamos ver lá se o trompetista vai tocar lá a Lula livre. O Antônio Arles, todos nós estamos ameaçados por esse aparato ilegal chamado Lava Jato. É só contrariar os interesses dessa quadrilha. Não se enganem, não é só Lula e Dilma, somos todos nós. Pois é, tem várias críticas aqui ao STF, com Robson está lembrando daquela frase, com o Supremo, com tudo. E, Daniel Miage, vocês leram a comovente carta de Jean Willis para a presidenta Dilma. Pois é, a gente não pautou para hoje, mas realmente comovente, né? Comovente, Jean sendo sempre grande como desde que entrou na vida pública, um cara corajosíssimo, saca? Antes todos fossem Jean. Ele fugiu escambau, ele está sendo ameaçado de morte e fez muito bem, de resistir a partir de um outro ponto. Ele abriu mão de um mandato de 4 anos de salário, de gabinete, para ir viver uma vida na Europa cheia de riscos econômicos. Não se locupletou, não ficou assim, não, eu tenho 20 pessoas no gabinete, eu vou tal. Não, ele falou, não dá mais. Vai acontecer alguma coisa comigo, eu preciso cuidar, para poder resistir ainda mais 30 anos. E eu falava com o Rodrigo Viana aqui hoje, porque a gente tem muito essa história, o Lula errou, eu errei, você errou. O problema não é o Lula ter errado, indicando o Toffoli. O problema é que a história do Brasil é essa, sim. O Getúlio deu um tiro na cabeça, o Juscelino foi assassinado, o Jango foi assassinado, foi tirado do poder, o Tiradentes foi esquartejado, salgaram o corpo dele para passear, para mostrar para todo mundo como é que se faz, tantos outros líderes, Marighella, Prestes ficou quanto tempo preso, teve a mulher assassinada fora pela polícia do Getúlio, que é mais maluco, foi entregue pela polícia do Getúlio, que era uma ditadura supostamente progressista, perseguiu um cara mas que tinha relações com o fascismo, perseguiu um comunista e ele foi preso. A história do Brasil é Antônio Conselheiro, Canudos foi dizimada. Lula é mais uma vítima dessa história sanguinolenta, que também não é só brasileira e também é da América Latina. Então, às vezes, as pessoas simplificam. Se o Lula tivesse feito isso, por isso que eu fico muito puto com o Ciro,
saca? Quando o Ciro vem com esse papinho furado, essa molecadinha que ele junta na rede, que nunca leu um livro de história, entendeu? Que não tem formação de ciências humanas básica para poder fazer análise política, vem lá e fala assim, mas o Lula que nomeou... amigo, você conhece a história do Getúlio Vargas? Pergunta para quem viveu aquele momento como que era o Getúlio, quantos erros ele cometeu. Getúlio prendeu Mário Lago 3, 4 vezes a polícia do Getúlio. Aí o cara, não, herança do trabalhismo, não sabe nem o que é trabalhismo. O Ciro xingava o Brizola, quando o Brizola reivindicava o trabalhismo, chamava de atrasado. Tem várias matérias aí na rede, eu posso postar isso se vocês tiverem interesse depois. É que eu não gosto de ficar problematizando isso, mas tem uma do Estado onde ele destrói o Brizola, quando ele estava ainda no governo Fernando Henrique. Aí as pessoas simplificam. Se não tivesse vai lá e faz, bonitão. Sabe? Por que você não fez no Ceará? Sabe? Faz aliança. Quando foi candidato, porque tinha o Roberto... Foi aliança com o DEM, do Roborhausen, e com o Roberto Jefferson. Porque é fácil falar. Porque fez tais alianças. E com quem você estava querendo fazer aliança na eleição agora que passou? Teu jantar era com o Rodrigo Maia ou era com a Luciana Genro? Era o centrão que você estava buscando seduzir ou era a esquerda do PSOL? Então, desculpa aí, mudei a pauta. Não, tranquilo. E aí a Ângela está perguntando se a gente concorda que é uma ameaça realmente ao ex-presidente Lula, se ele está correndo perigo. Lembrando que a hashtag primeiro trem nos trends do Twitter é Lula corre perigo, desde hoje de manhã está em primeiro, o assunto mais comentado, a hashtag mais postada na rede. E Lula corre perigo, Rovai? Claro que corre. Claro que corre. O Lula corre perigo desde o dia que entrou ali. Eu tenho muito receio pela vida do ex-presidente Lula. Sei que alguns cuidados estão sendo tomados, mas ele está na mão deste bando de gangster, né, que tomou de assalto o Estado brasileiro, que tem ligações muito próximas com a milícia. Veja, hoje uma das notícias do jornal O Dia é que um ex-miliciano, um ex-preso lá, é o cara que deve ser o candidato ao partido PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Pois é, Esse PMB é o partido que o Bolsonaro estava comprando, estava tentando ir para mudar de nome e transformar no Partido da Defesa Nacional. Não, e eu ri tanto que é Partido da Mulher Brasileira. E aí, não era para ser só candidatas mulheres? Imagina. É para ser... É mais um partido de aluguel. É mais um partido de aluguel. É isso. Pois é. Vamos passar aqui para a nossa próxima pauta, que foi o fracasso do mega leilão do pré-sal, que ocorreu ontem durante o nosso programa. A gente já tinha falado um pouco, mas vamos continuar aqui na repercussão, porque foi mais um prejuízo para o Brasil, resultou numa receita de 69,8 bilhões, com a venda de 2 áreas de exploração, com a predominância da própria Petrobras, e o governo Bolsonaro esperava arrecadar 106,5 bilhões, então o valor foi 34% menor que o previsto. E eu trouxe aqui eu não sei se vocês viram um artigo do Kennedy falando sobre os fatores internacionais que contribuem para explicar esse fracasso de ontem do mega leilão. Segundo o Kennedy Alencar, o mercado internacional tem muita oferta de petróleo, a Arábia Saudita quer extrair até a última gota, investidores viram risco grande na empreitada, mas um outro fator tem razão doméstica, a falta de confiança inspirada pelo presidente Jair Bolsonaro, que vive criando crises desnecessárias como forma de governar e manter mobilizada a sua base política de extrema direita. Então, o isolamento internacional do Brasil, provocado por uma política externa burra, tirou o país do mapa. E, de fato, né, a política externa adotada pelo Bolsonaro está aí colhendo os frutos, não, Renato? A política externa do Bolsonaro é uma bosta, né? Ponto final. Não ter definido. Eu poderia falar que
Sim, é impossível. Vou voltar ao meu amigo Rodrigo Viana. A gente vem conversando sobre isso há algum tempo. É impossível o país voltar a crescer com esse tipo de ação. O Brasil não é a Polônia, queridas e queridos. Não é. O Brasil é um país grande. O cara tem que pôr dinheiro aqui, ele vai pôr muito dinheiro. Sabe? Então, assim, ele não vai chegar, ele sabe que não vai montar aqui uma planta industrial para fazer 10 mil carros, não vai resolver o problema dele, né? Vai ser peanuts. O Brasil está longe da Europa. Se um cara vai deslocar recursos, tecnologia daqui para a Polônia, se ele está na Inglaterra, é fácil. Agora, se ele está lá e tem que vir para cá, é uma operação mais complexa. Então, assim, aí o cara, não, mas vai dar tudo certo, porque nós é lá e garganteia. O Ernesto Araújo, inclusive, leva o Felipe lá e o Felipe senta para fazer a conversa com o Trump assim, ó. Um moleque de 25, 28 anos. Imagina, os americanos devem olhar aquilo e falar, ai, caramba, esse bozo, viu? Então, assim, não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Não, e o governo está colocando a culpa no modelo de partilha criado pelo PT. E agora, após esse fracasso, eles querem acabar com a preferência da Petrobras no pré-sal, já que a Petrobras foi a que dominou esse leilão. Então, vamos continuar acompanhando o que vai acontecer com a Petrobras. O Rodrigo Pedro está falando, apesar de todos os avisos de gente menos ingênua falando... que gente menos ingênua, Rodrigo Pedro? O Ciro, politicamente, esteve no campo progressista. O Ciro esteve no governo Dilma, o Cid, idem, no governo Lula, durante os 2 mandatos. Então, assim, provavelmente você tem relações com o PT, você acha que ele não era progressista? Fala para o Lula isso, não para mim, que foi ingênuo. Então, quem foi ingênuo que chamou ele para o ministério, né? Então, assim, ele tem suas ações nos ministérios por onde passou foram bastante razoáveis. A defesa que o Ciro fez no mensalão do Lula é de uma das defesas mais importantes para que o Lula não fosse derrubado. Agora, o Ciro pirou o cabeção nesses últimos tempos e está, como disse o Requião, que mandou parabéns para ele ontem, também deve ser ingênuo, né, se for levar em consideração a frase do nosso amigo, o Requião disse que parabenizou a ele pelo aniversário, pela luta em defesa do pré-sal, que, aliás, o Ciro, de forma correta, estava fazendo, e, ao mesmo tempo, falou que essa posição dele em relação ao Lula é uma atitude grotesca. Esta é a minha opinião. Tá certo. Lembrando aqui que quem não se inscreveu no canal, se inscreva, porque, como disseram aqui no comentário, Walter, Fórum rumo aos 100 mil inscritos. Bora lá! É a Fórum de São Paulo. Precisamos de superchat. Exato. E fazendo já mais um momento merchan, vou compartilhar com vocês o link do nosso Rodrigo Catarse. Pedro, olha aí, não espalhe fake news. O Ciro não foi da Arena, ponto. Pesquise. O Ciro foi do PDS. A Arena é um partido criado a partir do PDS? Verdade. Mas a Arena não era o PDS. Só para corrigir aqui. Beleza. Bora lá. Então, continuando o meu merchan, eu vou compartilhar o link do Catarse, da nossa grande reportagem pelo Nordeste, que o Wilfred Gadelha visitou aí 2.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, pelos 9 estados, entrevistou 42 pessoas, e agora a gente precisa atingir a meta para produzir um mini-doc sobre essa tragédia ambiental que vai trazer tanto impacto para a população local, para os pescadores, para os trabalhadores do turismo, e entre outros, para os moradores e para o ecossistema marinho. Bom, vamos continuar o nosso programa aqui para falar do tema do nosso título, que é o julgamento do Supremo, que será retomado hoje. Então, o julgamento começou em 17 de outubro, já teve 4 sessões plenárias, e o placar parcial estava em 4 votos a favor da prisão em segunda instância, que era do Alexandre de Moraes, Edson Fachin, o Barroso e o Fux, e 3 contra
do Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Entre os 4 ministros que faltam votar, tem o Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli têm sido contrários à jurisprudência atual de prisão na segunda instância. Então, a tendência é que a corte... Era, né? Seria. Isso que eu ia perguntar, mas era assim. Só que agora já estamos falando numa prisão em terceira instância. Então, o que ele pergunta para o Rovai, o que é isso? Isso é uma solução toffoliesca, que ontem o Fachin assinou embaixo. Isso daí muito nos interessa. Como é que o Toffoli faria? O Toffoli faria assim, olha, a gente de fato, a prisão em segunda instância não é boa, o réu tem direito à defesa e tal, mas também o Supremo está muito lotado de processos, a situação aqui não dá para esperar a vida inteira, às vezes esta situação nos leva a não fazer justiça. Então, eu queria fazer um voto aqui, um voto para que o processo, se não for o Toffoli, outro pode fazer, viu? Aí eu queria, então, fazer a seguinte ponderação, que se porventura o réu fosse condenado em primeira instância e passasse pela segunda e terceira instâncias, com a condenação mantida, sem ter nenhum voto dissonante, que é o caso do Lula, não precisa ir para a terceira e quarta instância para ele ser preso. Então, eles podem fazer todo um circo para convencer a população de que, assim, está vendo? Na verdade, o Lula foi condenado por todo mundo, é por isso que ele está preso. O Pedro Serrano, que é muito mais formado nessas letras, né, do vernáculo jurídico, acha que pode acontecer isso. Eu, olhando o cenário, a forma como o Toffoli se movimenta, as relações dele com o bolsonarismo, os assessores militares que ele tem, acho que pode caminhar para isso. Então, se não caminhar, o Rovai errou. Não, se não caminhar, a análise, porque eu não tenho informação da cabeça do Toffoli, né? Eu torço muito para que o presidente Lula esteja solto amanhã. Eu espero que o Toffoli honre a sua história, né, pregressa ao Supremo, né, que era uma história, inclusive, de um militante democrático. Eu não vou nem entrar de esquerda, um militante democrático, que estava no espaço da democracia. Agora, ele está se associando a fascistas. E, entre outras coisas, quando você bebe muito de certas águas, você pode passar selo. Então, se você tem todos os elementos de que hoje tem um sequestro, uma prisão política de um ex-presidente da República, é a hora de se fazer justiça. Eu espero que o Toffoli honre a sua história democrática. Pois é, tem aquele ditado, né, dos nazistas, que se tem 11 pessoas nazistas na mesa e você senta e todos começam a falar sobre nazismo e você não se levanta, você também é mais um. São 12, não são 11, né? Exatamente. E lembrando que a Constituição Federal, ela diz na prisão após o trânsito em julgado. Então, né, isso seria uma mudança, e os bolsonaristas que têm feito essa campanha contra o Supremo estão falando de que após uma decisão como essa, seriam soltos mais de 5.000 presos e tal. Lembrando que o próprio Fachin disse ontem, né, que existe a possibilidade da prisão preventiva, né, para casos de pessoas que tenham algum risco, elas podem ser presas antes, preventivamente. Agora vamos passando para o nosso próximo ponto de pauta, o velho da van, conhecido velho da van, Luciano Hang, chamado aí nas redes de velho da van, anunciou hoje que suspendeu a veiculação de campanhas publicitárias nos programas da Globo. Ele disse: não compactuamos com o jornalismo ideológico e algumas programações da Rede Globo Nacional e estamos sendo cobrados pela sociedade e nossos clientes. Sem citar diretamente Jair Bolsonaro, Luciano Hang diz na nota que as eleições do ano passado mostraram que a grande maioria dos brasileiros quer mudança e diz que a Globo faz desserviço à nação e é contra os costumes da família brasileira. E ele diz que vai deixar de anunciar no Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo
e dos programas Malhação e Caldeirão do Hulk. Lembrando que na semana passada, outra empresa, a rede de supermercado Condor e a Abtec Imóveis, essas duas empresas já tinham anunciado que iam deixar de veicular publicidade na TV Globo em apoio ao Bolsonaro. Isso tudo começou a acontecer após aquela reportagem do Jornal Nacional que revelou que o porteiro teria interfonado na casa do Jair Bolsonaro para autorizar a entrada do motorista de um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, e quem teria atendido seria o seu Jair. É muito bom para o Brasil que o velho da van não anuncie na Globo. Eu quero que mais gente não anuncie na Globo. Não pensem que eu vou falar assim, não, anuncia, velho da van. Anuncia no Terça Livre, lá no Alan Santos, né? E aí eu quero que, numa briga entre o velho da van e a Rede Globo, você torce para quem, Dri? Pois é, que briga, hein, né? Eu torço para a briga. Eu torço para a briga. Eu torço para os dois se pegando ali. Então, a Globo fez muito mal ao Brasil. A Globo foi a comandante do golpe. Família Marinho comandou um golpe contra a Dilma e a prisão do Lula. No dia que teve a coercitiva do Lula, os aviões da Globo estavam cercando como se fosse urubus numa carniça a casa do Lula em São Bernardo. Naquela madrugada, tem aquele anão de jardim lá, que trabalhava na época, ele saiu dando que o Lula ia ser preso, antecipando a prisão do Lula. Agora tem um site aqui, ninguém lê. Então, esse pessoal fazia o funeral do Lula, queria vê-lo morto. O Jornal Nacional da noite anterior, Dri, tem um texto da Bia Barbosa muito bom no dia seguinte. O jornal anterior à prisão coercitiva do Moro foi um ensaio da loucura. Eles ficaram 40 minutos falando do Lula, pregando a prisão do Lula, porque eles sabiam que o Lula seria preso pelo Moro e eles precisavam, então, fazer uma lavagem cerebral na população para que a população não reagisse àquilo. Então, quero que se dane a Dona Globo. Eu quero que se dane. Mas tem jornalista que trabalha na Globo que é bom. Tem em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar. Inclusive, nos governos fascistas tinha gente boa. Tinha gente séria. Então, assim, não me venham com isso. Não, mas, poxa, tem séria lá, vai fazer acabar com a Globo. Se tiver que acabar, acaba. Monta 3 emissoras, cada uma num espectro ideológico, porque a Globo é de direita, a Globo apoiou a ditadura, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Mas a única coisa boa que o Bolsonaro falou na vida dele, que eu me recordo, é isso, era lembrar a Globo que ela apoiou a ditadura. E o Bonner, mas nós pedimos desculpa, depois de 20 anos apoiando, depois de terem multiplicado seu patrimônio por 100 vezes, 1000 vezes, depois de terem sobrevivido à custa do sangue de gente que era torturada nas prisões e eles sabiam e não publicavam. Mas a Globo agora está com a gente, está os cambal. A Globo todo dia que fala vai falar mal do Bolsonaro, fala 5 vezes mais mal do Lula, porque eles querem garantir a vitória do Hulk. Eu vou bater palma para maluco? Lembrando daquela cena constrangedora durante a campanha, quando o Bolsonaro foi entrevistado na Globo News, que a Miriam Leitão ficou lendo uma carta, ficou repetindo a carta que ficavam passando pelo ponto, defendendo a Rede Globo, também quando o Bolsonaro lembrou que a Globo apoiou a ditadura. Seguindo aqui o nosso programa de hoje, a gente tem o choro da deputada Joyce Halseman, que se emocionou na Câmara ao falar sobre os ataques que ela está recebendo nas redes sociais, que, segundo ela, já chegaram a seus familiares. Em seguida, ela começou a receber apoio de parlamentares do seu partido, como o delegado Valdir, e até de siglas da oposição, como Orlando Silva, Alice Portugal, Perpétua Almeida. E ela disse que essas ameaças estão chegando a seus filhos. Então, eu vou ler alguns trechos do discurso dela. Peço que me desculpem a emoção, mas quando meu filho entrou nessa história, o coração não aguenta. Mesmo embaixo desse couro duro existe um coração de mãe.
disse ela. Quando meu filho perguntou por que estão fazendo isso com você, eu respondi porque há criminosos. O filho dela teria perguntado, mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? E ela disse, vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim, porque como vocês bem puderam ouvir, a minha história de uma guerreira. E depois disso, a Manuela Dávila, que foi sempre muito atacada, inclusive com uma filha pequena, que sofreu várias agressões, ela escreveu uma carta em solidariedade a Joyce Halseman. Ela diz que entende bem o que a colega está sentindo, porque no ano de 2015, enquanto a Joyce estava nos caminhões de som na Avenida Paulista, ao lado daqueles meninos que divulgavam imagens terríveis da presidente. MBL, ela não falou, mas MBL, desses vagabundos. Eu estava grávida e vivi o momento mais feliz da minha vida. Aí ela conta que inventaram uma fake news de que ela tinha ido para Miami comprar um enxoval para Laura. Só que a Manu diz que não conhece Miami e nem sequer fez enxoval e jamais viajaria com dinheiro público. E quando a Manuela estava num show com a sua filha bebê, chegou uma mulher e bateu nela, bateu numa bebê, de 45 dias. Dizendo que o agrediu uma bebê de 45 dias. Dizendo que o pano que a enrolava havia sido comprado em Miami. Gente, é uma coisa terrível, né? Então, a Manuela diz que conhece muito bem essa história de que a Joyce começou a sofrer agora pelos seus próprios aliados, né? E a Manu bem lembra que isso não acontece só com ela. Maria do Rosário viu a sua filha exposta, a gente lembra, né, que divulgaram a filha dela. Fotos da filha dela no Instagram. Jean Willis saiu do Brasil, Marielle Franco tem sua memória destruída todos os dias, e por isso que a Manu agora tem se dedicado aí ao combate de fake news contra esses linchamentos. Essa carta da Manu é uma carta para a história. É uma carta linda, né? Uma carta onde ela mostra como esse tipo de ataque baixo, rasteiro. Por isso, às vezes eu fico aqui corrigindo as pessoas. Agora, passou pelo PP. O Ciro não passou pelo PP. As pessoas não vão me fazer mentir porque eu estou com raivinha de um agora ou de amanhã ou depois. Eu não vou chegar aqui e não vou dizer que o MBL fez uma coisa que não fez. A despeito de eu achar o MBL um suprassumo da cafajestagem. O que esses caras fizeram, né? Quanto eles mentiram, quanto eles organizaram milícia digital para agora ficar fazendo de conta que a milícia digital, quem faz é o outro. Né? A Joyce, idem. Mas você não vai me ver mentir, eu não vou mentir acerca dela. A gente tem que ter um parâmetro. E eu não vou fazer ataque baixo. Ontem falava, não vou chamar ela de porca. Não vou chamar ela de pi. Olha, eu proibi, você lembra disso, Adri, que chamassem o Frota de ex-ator pornô na Fórum. Não, mas ele foi, mas eu não quero que chame. Enquanto o diretor editorial do site for eu, não vou deixar chamar. Entendeu? Porque, assim, no fundo, é a direção editorial que coloca esses limites. Agora, ele lá teve um processo X que ele perdeu e ele ficava utilizando esse argumento contra todo mundo. Nós fomos lá e publicamos. E eu pus a cara para bater e abri uma live para explicar porque tinha publicado aquele processo dele contra um plano de saúde. Ponto. É verdade, tem processo. Só para refrescar para quem não se lembra, o Frota ele tinha um processo contra o plano de saúde para ter uma prótese peniana móvel, porque ele tinha um problema de eu nem ia, tá vendo? Eu nem ia falar de novo, mas como foi a Adri? De repente eu encontro o Frota, ele quer tirar aí a prova dos 9, o cara é bombadão, né? Ele queria uma prótese móvel para não ser uma prótese fixa que causaria vários constrangimentos, né, sociais na praia, na piscina. E isso é um problema de saúde pública mesmo, que as pessoas tendem, né, e precisam muitas vezes recorrer a esse tipo de prótese. No entanto, o Frota era quem trazia sempre essa questão. Deixa eu falar uma coisa, tem problema nenhum a pessoa precisar de prótese. Mas era o Frota que trazia ele chamava todo mundo de pau murcho. Todo mundo de pinto murcho, Paulo Pinto de pano, nananã. E aí, de repente, aparece com aquela história. A gente ficou em dúvida, põe, não põe? A gente fez vários debates. Eu
me convenci num dado momento que tinha que dar matéria para ele parar de fazer isso com outras pessoas. Ele utilizar. Parou, né? Ele parou. Então, assim, eu acho que ele melhorou depois daquilo. Um dia eu gostaria de conversar sobre isso com a maior tranquilidade com o Frota, se fosse possível. Porque, inclusive, ele estava ao vivo nesse dia, ele foi ao programa da Luciana Gimenez. E aí ele, ao vivo, falou que era mentira. Tal. Eu tuitei, marquei ele. Falei, Frota, se é mentira, então me permita publicar o processo na íntegra, o que eu não fiz até agora. E eu não fiz em nenhum momento. Porque eu estou assumindo aqui que é verdade, o processo tinha 1000 detalhes que não eram desnecessários divulgar, entendeu? A gente pegou o que era quente ali, ou, na verdade, pegou o que era frio e deu o caso do processo contra o plano, e ele estava coberto de razão. Claro. O Frota estava coberto de razão de processar o plano. Que bom que ele ganhou. Que bom que ele ganhou. Que outras pessoas possam usar essa jurisprudência a favor delas, para a saúde. E que bom que ele parou de usar esse tipo de argumento. Né? Porque em todo mundo... Primeiro, mais cedo ou mais tarde, o pinto de todo mundo vai cair. Né? O peito de todos os mulheres vão cair. Então, vamos parar com esse discurso babaca. Né? Vai ter que tomar Viagra, vai ter que fazer silicone, vai usar prótese. Cada um faz o que quer com a sua periquita e o seu pipi. Agora, voltando ao assunto da Joyce aqui, o pessoal está dizendo que ela não merece... Puxa, eu falei periquita não, com o seu peito, no caso, né? Que a Manu não perdeu tempo. E o Felipe pergunta, mas ela chamar a Dilma de vaca pode? Que ela não é confiável. Não Quem pode. sabe ela melhore, né? Depois de sofrer na pele esse tipo de linchamento, né? E com fake news que afetam realmente toda a vida da família, dos filhos, que não tem nada a ver com isso, né? Mas imagina para uma criança, quase, né, de 11 anos, ver a mãe sendo chamada de pig na internet também não é nada legal, mas quem sabe ela melhora. É horrível. Primeiro, também, de todos os apelidos que eles deram para outras pessoas, o Peppa Pig é o mais docinho. Que, aliás, eu acho a Peppa Pig uma beleza. Bonita, linda. Eu vejo com o Luca aqui. Adora, né? Ele adora. Assim, então, assim, é óbvio que é muito chato ter qualquer tipo de apelido, mas tem apelidos absurdamente abjetos. Né? E esse até, como é uma coisa da infância e tal, dá para sair andando. Mas foi atacada, é muito chato. Seu filho deve estar sofrendo bullying, eu acho que deve mesmo, e essa coisa do bullying na escola é terrível. Eu estava lendo uma matéria que saiu no Universo aqui, por curiosidade, às vezes, é uma matéria com uma mulher que que emagreceu 135 quilos, Dri, porque o seu filho, 135 quilos, por conta do seu filho, que sofria bullying na escola, que ele era o filho da gorda. Então, assim, evidente que é isso. Agora, pense o netinho do Lula, que morreu num hospital de 5ª categoria, né? Aliás, até hoje, se suspeita de que teve erro hospitalar, médico, etc., ali, que ele não tinha meningite, fomos nós que demos em primeira mão, porque nós não fazemos jornalismo, sabe, Dri? Só os outros. Nós demos em primeira mão aqui, depois foi uma mensagem que nos passou o Padilha. Ele não foi morto por meningite. O que esse garoto não sofreu por ser o neto do Lula na escola. Imaginem, assim, o Haddad, que eu saiba, entre outras coisas, mudou do prédio onde morava aqui nos Jardins, porque estava incomodado com as reações de vizinhos. Era uma coisa... Foi morar onde? Numa casa. Muita gente deixou de morar em prédio, né, para morar em casa. A dona Marisa, que sofreu, está aí a Maria de Lourdes, né? Lembrando. Dona Marisa e os filhos de Lula também não tinham nada com isso e a Peppa os escrachava. Nos outros é refresco. Exatamente. Temos que fazer com a Peppa, ia falar. Temos que fazer com a Joyce o mesmo que ela fez com... Não, eu não sou daqueles que acham que o tempo todo tem que dar outra face. Eu não sou filho de Gandhi, né? De Gandhi, do indiano, não do grupo baiano. Então, assim, mas
eu acho que se a gente amplia a lama, não vai ter jeito de sair da lama, nunca, porque a lama vai nos engolindo. E a gente vai engolindo a lama e vai virando lama também. Então, sempre disse, quando chega no nível de debate, eu sempre falo assim, por aqui eu paro, porque eu não sei chafurdar na lama. Você ganhou, parabéns. Siga o seu rumo. Vou até um certo ponto e aí não respondo mais. Também ser duro, ser enérgico na defesa do que você acredita é fundamental. Se organizar a sua tropa, o seu time, o seu grupo para poder fazer as disputas é fundamental. Agora, usar os mesmos métodos que esse bando de canalhas, não. Pois é, vamos seguir aqui para a pauta da Secretaria Especial de Cultura, que foi transferida, e agora a gente tem a presença aqui. A presença do Luca, calma, amigo. Ele chegou, o Luca está aqui. Para onde você vai sexta-feira, amigo? Mamãe. Para onde você vai sexta-feira? Mamãe. Ele fica olhando para ver se aparece. Você vai para onde sexta? Ele tá vendo? Vai lá, o cabrito. Mamãe. Mamãe, agora a gente vai terminar aqui. Mamãe. Grande, Luca. Vai lá. Oh, meu Deus. Depois da participação especial do Luca no Fórum 11h30, a gente segue. Não, a Maria de Lourdes não baixou o nível, não. Eu falo, não estou falando para ti, Maria de Lourdes, estou falando isso de maneira geral. Você não baixou o nível, só usou o apelidinho que é até carinhoso. É isso aí. E vamos falar sobre essa transferência da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Então, isso daí, o comando da Secretaria Especial de Cultura deve ser entregue para o Marco Soares, é isso mesmo? Filho do pastor Romildo Ribeiro Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, diga lá, o R.R. Soares, estava conversando com um amigo que entende das igrejas. O R.R. Soares era, vou até pegar aqui, vou ler para vocês verem. O R.R. Soares conheceu Edir Macedo em 1968 na Igreja Pentecostal Nova Vida e casou-se com a irmã dele. O R.R. Soares é casado com a irmã de Edir Macedo. Ou seja, o filho do R.R. Soares é sobrinho do Edir Macedo e da esposa dele. Em 75 ele é ordenado, etc. Eles foram sócios, né, porque essas igrejas são negócios, até 1980, onde o R.R. Soares comandava a igreja e o Edir Macedo era o sub. Mas aí eles tiveram umas brigas, e então eles tinham lá uns 15 pastores, diáconos, presbíteros, e o Edir Macedo propôs o seguinte: olha, R.R., vamos ver quem leva aí na votação, porque tem uma disputa, nós discordamos dos rumos, e o Edir Macedo, deu um passa-moleque, ganhou de 12-3 a votação e se tornou o capitão da Igreja Universal do Reino de Deus, e o R.R. Soares foi montar a sua igreja, né, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, que mantém aí um conglomerado. O R.R. Soares, se eu não me engano, já teve problemas com a Receita nos Estados Unidos, os cambau, tudo buena gente, tudo buena gente. Então, o que eu estou dizendo, hoje o Bolsonaro recebe ele às 3h, recebe o R.R. Soares. Ontem ele recebeu o Malafaia, recebeu o Feliciano. Ele está armando, né, o cerco para fortalecer o grupo evangélico dentro do seu governo, para resistir, não perder base popular, que ele viu que está perdendo. Olha, mas... tem superchats. Superchats. Quando a gente precisar de superchat, a gente vai chamar o Luca, estou brincando. Beijos, Zoe, beijos, Lúcia Maria, que bom. E ele então está armando com todos esses grupos, fortalecendo eles dentro do governo, porque viu que a audiência da Record caiu quando ele foi dar entrevista lá no 20%, que a pior audiência da história dos programas do Ratinho, lá parece que foi quando o filho dele foi dar entrevista. Eles estão perdendo essa
assine a Fórum, põe o link aí, Dri, para assinar, até porque a gente está lançando, quem assinar a partir de hoje ganha 3 livros. Já comece a assinar, que a gente vai mandar, a gente manda inclusive para as pessoas que assinaram nos últimos dias. 3 livros de grátis, vamos acertar isso, daqui a pouco já está no site, porque a gente, como a gente está tendo problema no site, vocês vão ter que entrar pelo celular, porque a gente está sem desktop. Mas é isso, ou seja, eles estão mostrando o que aqui vieram, ao talibanato tupiniquim. Recorda-se desse termo? Sim, sim. Que este blogueiro sujo falava mais de um ano antes da eleição, há 1 ano e meio eu falava, eles querem criar um talibanato tupiniquim. É isso aí, com essa informação do talibanato tupiniquim, a gente vai encerrando o Fórum 11h30 de hoje. Lembrando que a gente está com problemas técnicos na versão desktop do site, né, Rovai? E que em breve estará solucionado. E esperamos vocês amanhã no programa Fórum 11h30. Será feito de Santos, né? E às 21 horas vamos comentar sobre o julgamento de hoje do Supremo. Então não perca também. E deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal da Fórum. Beijinhos. Quase sexta.